Olá, turma! A nossa aula de hoje tem como tema grupos farmacológicos. Os medicamentos, eles se agrupam de acordo com a sua função no nosso organismo, formando assim os grupos farmacológicos. O nosso corpo ele é dividido em sistemas e em cada um desses sistemas nós temos os grupos farmacológicos que atuam diretamente neles. Vamos iniciar falando dos grupos farmacológicos que eles atuam diretamente no sistema nervoso. Dentro desses grupos, nós temos os hipnóticos, que são aqueles medicamentos que eles promovem o torpor. O que é isso? Eles fazem a instalação do sono e a manutenção desse sono. As pessoas que precisam utilizar esse tipo de medicamento, elas têm mais dificuldade para acordar. Por quê? Porque esses medicamentos causam sono e é um tipo de sono artificial. São os chamados soníferos. Os efeitos desses medicamentos têm efeito hipnótico, efeito sedativo, efeito de anestésico geral, também tem efeito anticonvulsivante, porque eles agem diretamente por depressão no sistema nervoso central. Dentro desse grupo, a gente tem os medicamentos midazolam, fenobarbital, que é o mesmo Gardenal, nitrazepam. E a gente vai para um outro grupo que são os psicotrópicos. Os psicotrópicos são aqueles medicamentos que eles atuam seletivamente nas células nervosas, trabalhando e agindo diretamente nos processos psíquicos do homem. Eles interferem nos processos mentais, porque eles causam sedação, causam estimulação, alteração de humor, agem também no pensamento, no comportamento. E dentro desse grupo, ele se subdivide em antidepressivos, tranquilizantes, antipsicóticos e neurolépticos. Os antidepressivos são aqueles medicamentos que atuam diminuindo a depressão. As pessoas que precisam dessa classe de medicamentos, elas utilizam inicialmente por 3 semanas para assim ter um efeito positivo, para poder ter a manutenção dessa medicação. Dentro deles a gente tem a imipramina, a clomipramina, temos também o amitril. E aí dentro dos psicotrópicos temos os tranquilizantes. Os tranquilizantes eles atuam na tensão, na ansiedade, eles são usados também em baixas doses, causando e facilitando também o sono. Também tem um efeito anticonvulsivo. Dentro deles a gente tem o diazepam, o bromazepam, o lorazepam. E aí a gente tem os antipsicóticos e neurolépticos. Esses medicamentos, eles atuam sobre a excitação e a agitação. E também tem uma atividade delirante e alucinatória, que é o levomepromazina, flufenarizina, o haloperidol. E aí também, dentro desse grupo de medicamentos que agem no sistema nervoso central, a gente tem os medicamentos, a classe antiparkinsoniano, são aquelas drogas que são precursoras da dopamina, que é um neurotransmissor que envolve diretamente a doença de Parkinson. Dentro desse grupo a gente tem a triexifenidil, levodopa e cardidopa. E aí vamos para o grupo de anticonvulsivantes. Esse grupo ele eleva o limiar excitatório, prevenindo assim as convulsões. A gente tem a fenitoína, temos também a oxapenina, o ácido valproico. E aí a gente passa para o último grupo dessa classe, né, que é o anestésico. O anestésico, ele se subdivide em 2 grupos, são os anestésicos gerais e os anestésicos locais. Os anestésicos gerais, eles agem deprimindo o sistema nervoso central. Dentro desse grupo a gente tem o fentanil, o isoflurano, o hemoflurano, o alotano. E os anestésicos locais, eles atuam diretamente nos nervos periféricos, é a lidocaína, é a bupivacaína. E a gente passa para um outro sistema e a gente vai ver quais são as classes de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular. A gente tem os antiagregantes plaquetários e os antitrombóticos, que são aqueles medicamentos que eles evitam a ativação e a agregação plaquetárias. A gente tem a varfarina, a heparina. Dentro desse grupo a gente também tem os antiarrítmicos, que assim,
as nossas fibras cardíacas, elas têm a capacidade de se contrair ritmicamente, sempre no mesmo ritmo, que é o funcionamento normal da nossa bomba cardíaca, que é o nosso chamado marca-passo natural. E aí os nossos impulsos elétricos, eles partem do nosso átrio, bombeando sangue diretamente para o ventrículo. Esse é o caminho normal. E quando acontece alguma coisa que sai desse percurso, que é dos átrios, os átrios recebem os impulsos elétricos e bombeiam o sangue para os ventrículos. Quando sai dessa ordem, sai desse desvio, acontece a chamada arritmia. E aí precisa se utilizar a classe de medicamentos antiarritmínicos. Dentro deles a gente também tem a lidocaína, que ela atua tanto como anestésico como antiarritmínico. Temos a amiodarona, temos o verapamil, quinidina e o propanolol. E aí a gente tem os antianginosos, que são aquelas medicações que reduzem a crise da angina no peito, aquela dor insuportável. Aí a gente tem a nifedipina, o propranolol, que além de ser antiarritmínico, ele também é antianginoso. Temos o isosorbida, o verapamil. E aí a gente também tem os antivertiginosos, os vasodilatadores, que são aqueles que proporcionam a melhor circulação do sangue nos tecidos. Por quê? Porque eles aumentam o débito sanguíneo. Quem são eles? A sinarizina, a flunarizina. E aí vamos para os antihipertensivos, que são aquelas medicações que atuam regulando a pressão arterial por diferentes mecanismos. Pode ser diurético e pode ser, dentro deles a gente tem a amilorida, clonidina, losartana, hidroclorotiazida. E aí a gente passa para os cardiotônicos. Os cardiotônicos são aqueles fármacos que eles aumentam a tonicidade do coração, ou seja, eles melhoram a capacidade de funcionamento do nosso coração. Quais são eles? Um exemplo, a digoxina, é um cardiotônico. E aí a gente vai para os estimulantes adrenérgicos, são aqueles medicamentos que eles estimulam uma resposta dos nervos adrenérgicos. Quem são? Noradrenalina, adrenalina, dopamina. Vamos para os hemostáticos. Quais são os medicamentos hemostáticos? São aqueles medicamentos que eles evitam uma hemorragia dentro do vaso sanguíneo. Tanto por ativação quanto por agregação plaquetária. Quando um vaso ele já está com algum tipo de sangramento, ele faz com que esse vaso ele não entre no processo hemorrágico. E aí dentro desse grupo a gente tem a trombina, o ácido tranexâmico, colágeno, celulose, temos também a gelatina. E aí a gente tem os anticoagulantes. São aqueles medicamentos que eles aceleram o processo de coagulação. A heparina sódica, varfarina. Vasculoprotetor e verotônicos, eles atuam diretamente na parede da veia, fazendo o quê? Induzindo um mecanismo de contração e relaxamento, ou seja, quando se tem ali uma reação de anti-inflamação, de anti-inflamatória, eles reduzem, essa classe de medicamento vasculoprotetor, reduzem o inchaço. Eles também aumentam o tônus das veias e a resistência daqueles pequenos vasos sanguíneos. Quais são? Diosmina e hesperidina. E aí a gente tem, por último, o antipilêmico, que são aquelas medicações que são utilizadas diretamente no tratamento da aterosclerose, né? Que é uma das principais doenças cardíacas coronárias. Qual é? Simvastatina, pravastatina, fenofibrato. E aí a gente passa para o nosso sistema urinário. Quais são? Sistema urinário. As medicações que atuam diretamente nesse sistema, a gente tem os diuréticos de alça, que são as substâncias que elas eliminam a liberação de íons e a saída de vários líquidos do nosso organismo, evitando assim que se tenha um edema, que se tenha um inchaço. Quais são? Furosemida, espironolactona. Dentro desse grupo, a gente também tem aqueles medicamentos que eles agem somente nas vias urinárias, que é o qual? Nitrofuratoína, ácido pipemídico. Temos também os ocitócitos, são aqueles que provocam uma contração uterina para induzir o parto, né? Inibe a hemorragia do pós-parto e também provocam uma involução do útero. Quais são? Ocitocina, ergometrina.
E aí a gente passa para o sistema digestório. Dentro desse sistema digestório, a gente também tem as classes de medicamentos que atuam diretamente nele, né? Iniciando pelos antiácidos e inibidores da secreção gástricas. Quais são eles? Como é que eles agem? Eles agem fazendo um tamponamento da acidez gástrica, protegendo a nossa mucosa por uma barreira física. Quais são? A gente tem o hidróxido de alumínio, que um dos efeitos colaterais dele é porque ele provoca constipação. Temos o hidróxido de magnésio. E a gente vai para o grupo dos antieméticos e antinauseantes. Quais são? São aqueles indicados para diminuir os sintomas de náuseas, vômitos, enjoos. Dentre eles a gente tem o Dramin, o mais conhecido como Dramin, né? Temos também a metoclopramida, a bromoprida. E aí a gente tem o grupo dos antipasmódicos. Antipasmódicos, quais são? São aqueles que eles inibem a motilidade da musculatura. O efeito dele é prevenir a ocorrência dos espasmos no estômago. Dentro deles a gente tem o Buscopan, o Buscodu, o Bacoflem. Temos aí o antiflatulento, são aqueles que reduzem os gases que são produzidos pelo nosso corpo. Que gases? As flatulências, os arrotos, o inchaço abdominal. Quais são esses medicamentos? Simeticona, dimeticona, Luftal, e aí por aí vai. E a classe de laxante. Os laxantes são aqueles medicamentos que facilitam a expulsão das fezes, principalmente por pessoas que sofrem muito de prisão de ventre e constipação. A gente tem aí o bisacodil, o óleo mineral, o hidróxido de magnésio. E aí os antidiuréticos e repositores da flora intestinal, eles diminuem ou eliminam totalmente a diarreia. Quais são? Hemosec, Calzec, Loperamida. E aí a gente tem os nutrientes, que são... Quem faz parte desses nutrientes? Os tônicos e reconstituintes, os estimulantes do apetite e as vitaminas. E aí a gente vai passar para o nosso sistema esquelético e sistema muscular. Quais são as classes de medicamentos que atuam diretamente nesses sistemas? São as classes de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que são chamados AINES. Eles atuam fazendo o quê? Inibindo a enzima ciclogenase, impedindo assim a ação da prostaglandina. Que medicamentos são esses? A gente tem o ibuprofeno, tem o naproxeno, tem o AS, tem a piroxicam, nimesulida. E aí a gente passa para os anti-inflamatórios esteroidais, que também são os conhecidos como corticoides. Eles têm um efeito anti-inflamatório muito mais eficaz empregado no corpo. Quem é? Hidrocortisona, prednisona, dexametasona, betametasona. E aí a gente tem os antitérmicos e antipiréticos, que são aqueles medicamentos que reduzem a febre, diminui a temperatura do corpo quando elas estão acima do normal. Quais são? Temos a dipirona, paracetamol, ibuprofeno e os analgésicos. Os analgésicos, vocês sabiam que eles também causam vício? No Brasil, eles foram proibidos de serem vendidos em gôndolas desde 2010 pela Anvisa, porque eles também viciam e causam até a morte. Quem são? É aspirina, morfina, paracetamol, acetanilina. E aí, por último, desse grupo, a gente tem os relaxantes, que são aqueles que relaxam a musculatura. Ciclobenzaprina, carisodrol, que é o Dorflex, Fenaflex. E aí a gente vai passar para o grupo dos hormônios. Os hormônios são aquelas substâncias que são produzidas por glândulas e elas atuam diretamente sobre os órgãos e tecidos que são transportados pelo sangue. Dentro desses grupos dos hormônios, a gente tem os corticoides, que a gente já pôde falar um pouco deles, que eles têm uma ação bem mais específica e maior contra a inflamação. A gente pôde ver eles aí, os corticoides e os corticosteroides dentro do sistema esquelético, eles atuam também lá. E aí a gente tem os hormônios sexuais, que são os androgênios, que são produzidos, são hormônios sexuais masculinos. Temos os estrogênios, que são produzidos pelos ovários. E temos aí as progestagenos. Esses hormônios, essas classes de medicamentos hormonais,
Dentro aí deles a gente tem a testosterona, os estrogênios, principalmente uma mulher quando ela faz uma perine, ela precisa fazer uma reposição hormonal, então ela precisa de estrogênio. Dentro desses grupos também a gente tem os anticoncepcionais. Dentro dos anticoncepcionais a gente tem uma classe muito grande de medicamentos, que a gente tem Ciclo 21, Nociclin, Nordeste. Eles contém uma combinação de um hormônio, geralmente estrogênio ou geralmente é estrogênio e progesterona. Eles inibem a ovulação. E a gente tem os hormônios hipotalâmicos, que são aqueles que regulam a secreção dos hormônios hipofisiários, que a gente tem as gonadorelina, né, e a ocitocina. A gente também tem aí o grupo dos hipofisiários, que são aqueles que eles atuam diretamente no crescimento da criança e no perfeito desenvolvimento também sexual, que é o FSH, o hormônio do crescimento, que é a somatotrófico. Temos também os hormônios tireoidianos, que são aqueles hormônios diretamente que atuam na tireoide. E aí a gente vai passar para a classe dos antiparasitários e antifúngicos. Os antifúngicos são aqueles medicamentos que eles combatem a infecção por fungos, né? A gente tem o fluconazol, cetoconazol, itraconazol, nistantina. Os antiparasitários são aqueles medicamentos que eles controlam e combatem as doenças causadas por parasitas. A gente tem os antimicóticos, que são os medicamentos que atuam também contra a infecção de fungos. E tem os antiomíticos, que tratam todos os tipos de vermes, que é o mebendazol, o albendazol. E temos por último aí os antivirais, que são medicamentos que eles combatem as patologias virais, o aciclovir, lamivudina. E aí a gente vai passar para o sistema respiratório. Dentro desse sistema respiratório a gente tem essas classes de medicamentos broncodilatadores e antiasmáticos. Esses daqui eles dilatam os brônquios e facilitam assim a saída do catarro, consequentemente a respiração. Quem são eles? Sabutamol, fenoterol, teofilina. Temos os expectorantes, que são aqueles que favorecem a tosse produtiva, ou seja, promove a tosse para que as secreções elas sejam eliminadas. A gente tem o que? O iodeto de potássio, o guaiacol. Temos também os calmantes da tosse, que são os chamados antitussígenos. Eles acalmam aquela tosse improdutiva, aquela tosse seca, sem secreção. Quais são? Codeína, clobutinol. E aí a gente também tem a dropropizina. E por último a gente tem os mucolíticos. O que eles fazem? Eles diminuem a aderência da secreção. Bromexina, ambroxol. E aí a gente passa para o nosso sistema endócrino. O sistema endócrino, a gente tem a classe de medicamentos hipoglicemiantes, que são as insulinas. As insulinas é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, né, e liberado diretamente na corrente circulatória, sempre que a concentração da glicose estiver elevada. Então, a elevação da glicose no sangue indica a presença de quê? De diabetes. Então, a gente tem 3 tipos de insulina. A insulina regular, ou a simples, ela é rápida, o tempo dela de ação é de 30 minutos. Temos a NPH, intermediária de 1 a 3 horas, e a que é de ação prolongada, que é de 4 a 6 horas, que é a protamina zínsica. Dentro desses grupos de hipoglicemiantes, a gente tem os antidiabéticos orais, né? Que é a metformina e dentre outros. E aí a gente tem, dentro ainda desses grupos, os anestésicos. Aí a gente tem o grupo dos anestésicos. Os anestésicos, eles são usados para abolir temporariamente a dor, né? Aquela sensação dolorosa no processo cirúrgico. E a gente tem vários tipos de anestésicos. Temos anestésicos inalatórios, temos anestésicos gerais, anestésicos locais, anestésicos tópicos. E aí a gente também tem um outro grupo, que é o grupo dos antialérgicos. Os antialérgicos, eles são divididos em antihistamínicos e anti-hiperirocêmicos. Os antihistamínicos, eles agem diretamente nas reações alérgicas, nos processos alérgicos. Quais são? A gente tem a descloferamina, temos que é o mesmo histamin, temos polaramine, fenergan. E os anti-hiperirocêmicos são os medicamentos que são usados no tratamento da gota. Quais são eles? É o alopurinol, probenecida.
E aí a gente passa para uma outra classe de medicamentos, que são os medicamentos oftálmicos. Todas essas classes que a gente viu até agora, que são os anti-inflamatórios, anestésicos, antibacterianos, todos esses medicamentos também são encontrados dentro dos oftálmicos, que são colocados diretamente local na cavidade do olho. E aí, por último, a gente tem os antimicrobianos, os antibióticos, que são substâncias que elas agem diretamente para inibir ou para destruir o crescimento de micro-organismos patogênicos, de bactérias. E aí, dentro desse grupo, elas são divididos em antibacteriostáticos, que atuam impedindo o crescimento bacteriano, ou bactericida, que atua provocando a morte da bactéria. E aí, dentro dos grupos dos antibióticos, a gente tem a cefalosporina, que ela é dividida em primeira geração, segunda, terceira, quarta, até a quinta geração. Temos os macrolídeos, as penicilinas, que elas podem ser penicilinas naturais ou penicilinas semissintéticas. Temos aí também dentro desse grupo as tetraciclinas, clorafenicol e por aí vai. E aí também temos os medicamentos tópicos. Os medicamentos tópicos, eles podem ser antibióticos, antibacterianos, antifúngico, anti-inflamatório, tudo dentro dessa classe de antitópico. E a última classe, temos a classe dos otológicos, que são aquela classe de medicamentos que são colocados diretamente na cavidade oral, na cavidade do ouvido. Dentro deles a gente tem a otocilase. E aqui são as nossas referências. Obrigada.